Graça e paz a todos, em nome de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor possa estar sobre a tua vida nesta noite e que você venha ser abençoado por Deus. Nesta noite queremos trazer mais uma vez a palavra de Deus para a sua vida e pedimos que você esteja atento à palavra de Deus. Também pedimos que você deixe aí o seu comentário, compartilhe com seus amigos a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse o jovem: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós encontramos aqui uma palavra, e essa palavra fala de um jovem rico, não só um jovem, mas a Bíblia diz que ele era um príncipe. E ele chegou para Jesus e fez a Jesus uma pergunta: Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta desse jovem. O que é preciso eu fazer, ou o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Talvez muitas pessoas se perguntem desta maneira também: o que é necessário fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? O que é necessário fazer? A pergunta do jovem, ela é uma pergunta que talvez muitas pessoas se façam. O que eu preciso fazer? O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Para morar com Jesus, para ser salvo. O que é necessário fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia diz que Jesus começa a perguntar àquele jovem se ele sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse o jovem: todas essas coisas
tenho observado desde a minha mocidade, isto é, desde pequeno, desde adolescente, eu tenho observado. Em outras palavras, era cristão, vamos falar que o rapaz era crente. Ele conhecia a palavra, ele observava a palavra, ele guardava a palavra. Ele falou: todas essas coisas tenho observado. Eu tenho guardado tudo isso. Eu conforme os mandamentos. Eu tenho feito conforme a palavra. Eu tenho andado, a palavra diz aqui, ó, os mandamentos são esses, e eu tenho feito o que os mandamentos têm mandado. Vamos analisar um pouquinho. Um jovem que obedecia os mandamentos, um jovem que guardava os mandamentos, um jovem que conhecia a palavra, mas mesmo conhecendo a palavra, ele faz uma pergunta: o que hei de fazer para ter a vida eterna? O que é preciso eu fazer para ser salvo? Veja bem que mesmo ele obedecendo os mandamentos, havia uma dúvida, havia um ponto de interrogação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aparentemente muito diferente de muitas pessoas hoje que pensam que só por ser crente, só por ir à igreja, pertencer a esta ou aquela denominação, está salvo. Estou tranquilo. O jovem não, ele tinha uma dúvida. E ele colocou para o Senhor: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta: você tem certeza da salvação da tua alma? Você está certo que você está salvo? Você está certo do perdão dos teus pecados? Porque eu quero falar uma coisa para você a respeito. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos falar um pouquinho de perdão, de pecado. Só há perdão de pecado quando há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de pecado. Jesus começa no capítulo 4, versículo 17 de São Mateus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O que o Senhor fala? Qual é a primeira palavra que sai da boca do Senhor? Arrependei-vos. Por quê? Porque sem arrependimento não há perdão. Se você cometeu qualquer pecado, mas não se arrependeu, você não está perdoado por esse pecado. Arrependimento não é convicção do erro. Arrependimento, errei, pequei. Isso é convicção do erro. Arrependimento é diferente. Arrependimento é mudança de pensamento. Arrependimento é um sentimento assim, ó: eu nunca mais vou fazer isso. Isso é arrependimento. Sabe quando você incomoda alguma coisa? Vamos colocar aqui um relógio. Me vende esse relógio. Eu te dou R$200 pelo relógio. Eu te dou 200. E você compra o relógio. Aí amanhã você vai no centro, passa aí uma loja e olha o mesmo relógio novinho em folha por 150. E você pagou 200. Aí vem aquele pensamento: não devia ter feito negócio, eu nunca mais vou fazer isso. Isso é arrependimento. Esse pensamento de nunca mais fazer ou cometer o que cometeu. Isto é arrependimento. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem realmente conseguido arrepender-se
com um arrependimento sincero diante daquele que sonda o teu coração, que vê todas as coisas. O jovem, ele conhecia os mandamentos, ele obedecia. Aqui ele respondeu a Jesus dizendo: todas essas coisas, os mandamentos eu tenho observado, tudo isso eu tenho guardado. Mas havia dúvida, porque a pergunta que ele fez é uma pergunta de alguém que está em dúvida. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para ser salvo? O que é necessário fazer para ser salvo? Veja bem que a Bíblia coloca 2 requisitos essenciais para ser salvo. Você sabia disso? Aquele que crer e for batizado será salvo. Quer dizer, crer e ser batizado. Eu vou repetir de novo. A Bíblia coloca 2 fundamentos essenciais para a salvação: crer e ser batizado. Mas tem muitas pessoas que creu e foi batizado e tem da sua vida desajustada por causa da sua vida, como esse jovem que conhecia a palavra, guardava os mandamentos, mas não sabia se era salvo. A pergunta do jovem é específica: que hei de fazer? O que eu preciso fazer para mim ser salvo? Jesus talvez se surpreendeu quando o jovem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Os mandamentos eu tenho guardado. E Jesus, ouvindo isso, olhou para o jovem e disse: ainda te falta uma coisa. Ele olhou para o jovem como se dissesse: muito bem, tenho guardado a palavra, tenho sido fiel, tenho observado muito bem, bom, mas ainda te falta uma coisa. Ainda está faltando algo. Será que não está faltando algo aí? Será que não está faltando alguma coisa para você ter essa certeza? Porque talvez os teus erros, talvez a tua maneira de proceder, de viver, te deixe em dúvida da salvação, te deixe em dúvida se você vai morar com Jesus ou não vai morar. Talvez você esteja em dúvida, talvez você esteja parado, talvez você esteja afastado da comunhão da igreja, e isso te coloca numa grande dúvida: o que vai acontecer comigo? Eu estou dizendo para você, ainda está faltando algo aí. Está faltando alguma coisa. Veja bem, amado, que o Senhor disse: ainda te falta uma coisa. Para aquele jovem faltava apenas uma coisa. O que faltava para o jovem? Ele era muito rico. O coração dele, os pensamentos dele, estava voltado para a riqueza. E Jesus sabia disso. Então Jesus disse: vai, vende o que tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. E o jovem retirou-se muito triste e pesaroso, porque era dono de muitas propriedades. Isto é, o jovem não estava disposto a abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Não se pode seguir a Jesus sem abrir mão de alguma coisa. Não se pode servir a Jesus sem negar-se a si mesmo. É o que ele falou. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e cada dia e siga-me. Quer dizer, primeiro deve negar-se a si mesmo. Mas negar o quê? Há tantas coisas que te prendem nessa vida. Há tantas coisas que te faz errar, que te faz pecar. Há tantas coisas que te faz fraco. Há tantas coisas
E isto você precisa renunciar, e isso você precisa deixar, e isso você precisa abrir mão, porque você tem que escolher. Jesus ou o mundo? Tem gente que já escolheu o mundo. Tem gente que já escolheu. Tem outros que também já escolheram Jesus. Mas mesmo escolhendo Jesus, eles têm dificuldade. E tendo essa dificuldade, eles têm dúvida. E a Bíblia está dizendo, ainda te falta uma coisa. Está faltando uma coisa. Está faltando talvez deixar o mundo, talvez deixar o pecado, está faltando talvez deixar a carnalidade, talvez deixar esse ciúme, talvez deixar, enfim. Ainda te falta uma coisa. Está faltando algo. Não está completo. Agora veja bem, aquele jovem retira-se pesaroso. Aquele jovem retira-se pior do que antes. Porque antes ele chega e pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O jovem foi categórico: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Mas quando Jesus diz: sabe os mandamentos? Ele se alegrou. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai, te desprende dessa vida, vai, deixa tudo e vem e segue-me. O jovem retirou-se triste, porque ele amava mais a riqueza do que a vida eterna, porque Jesus, ele fala assim: vai, vende tudo que tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem preferiu o tesouro aqui. Ele preferiu as riquezas aqui e não o tesouro no céu. Jesus disse: se tu te desprender, se tu vender e repartir com os pobres, terás um tesouro no céu. Não era isso que o jovem queria saber? Como herdar a vida eterna? Quando Jesus disse que se ele se desprendesse, se ele largasse tudo por causa de Jesus, teria um tesouro no céu. O jovem não consegue. Tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que fica cocheando entre dois senhores. Isso é, não sabe se serve a Jesus ou se serve à sua própria vontade. Ainda te falta uma coisa. Ainda está faltando algo. O que será que está faltando para você aí? O que será que te prende tanto? O que será que é mais importante do que você voltar ao teu coração e ter uma vida plena com Deus? O que será que te prende, que te chama tanta atenção, que você não consegue deixar para servir plenamente ao Senhor? O que será? O que é mais importante do que a vida eterna? Lembra lá de quando Jesus disse que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E depois ele fala assim: que daria, pois, o homem em troca da sua alma? Eu estou perguntando para você: ainda te falta alguma coisa? O que adianta você ganhar tudo aqui e não ter nada lá? Jesus disse: vai, vende tudo e terás um tesouro no céu. O jovem retirou-se triste, pesaroso, e não fez. Preferiu os tesouros daqui e não do céu. Agora tem pessoas que não é muito rico, não tem uma soma muito elevada de dinheiro no banco, mas mesmo assim não consegue ser fiel a Deus 100%. Alguma coisa prende ele, e alguma coisa o amarra de uma certa maneira, que ele não consegue andar com retidão diante do Senhor. Ainda falta alguma coisa. Te desprende, deixa, larga fora, escapa-te por tua vida e terás um tesouro no céu.
Foi o que Jesus falou ao jovem rico. Ele retirou-se triste porque não podia largar tudo para seguir a Jesus. E você? Consegue largar tudo para servir a Jesus? Você consegue deixar tudo para seguir a Jesus? Para fazer a vontade do Senhor? Talvez você esteja agora pensando. E talvez você esteja agora dizendo sim, mas talvez com o teu proceder e o teu agir e as tuas obras, diga não. Ainda te falta uma coisa. Está faltando você deixar tudo e provar que você o ama. E provar que você ama o Senhor. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. A maior demonstração de amor que você pode dar a Jesus é obedecer a sua palavra. Não há como demonstrar o teu amor por ele se não guardar a palavra dele. Em João ele fala assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Isso é, se você guarda a palavra. Porque não adianta dizer eu amo. Tem pessoas que levantam a mão na igreja. Você levanta a mão aqui, o Senhor. Todo mundo levanta a mão. Mas na verdade não ama. Não conseguiu deixar o pecado. Não conseguiu deixar o mundo. Não conseguiu deixar nada. E que amor é esse? Veja bem, amados, que o jovem faz uma pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tem guardado a palavra, os mandamentos? Ele disse: sim, Deus da minha meninice. Aí Jesus disse: mesmo assim, mesmo ele tendo guardado a palavra, os mandamentos, ainda te falta uma coisa. Ainda está faltando alguma coisa. Será que não está faltando para você? Também. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Você tem abrido mão de tudo por causa do Senhor? Ainda te falta uma coisa. E para muitos está faltando. Por isso, o mundo está no caos que está. Porque as pessoas estavam dentro das igrejas, dizendo-se crente, dizendo-se fiel, cantando, pregando, mas era uma vida aparente. O coração estava longe do Senhor. Estavam servindo aos seus próprios propósitos dentro da igreja. Estavam andando como queriam e batiam o peito dizendo: estou salvo e está tudo bem. Agora vem o Senhor e sacode essa oliveira que é você. Vem o Senhor e sacode o mundo inteiro, dizendo: acorda, toma jeito, você está correndo risco de ficar, porque em breve eu venho buscar. O Senhor está sacudindo e está dizendo: olha, em breve eu venho buscar a igreja. Acorda. Acorda, desperta. Para um pouquinho, amado. Se Jesus, numa hora dessa, viesse, você sobe? Se Jesus, numa hora dessa, viesse, voltasse assim, rápido, como é que você está? Será que não está faltando nada? Se está faltando alguma coisa, faça um exame de consciência, torne-se para Deus e Ele tornará-se para você. Volta o teu coração para Ele
e Ele vai te abençoar. E Ele vai te dar vitória. E então terás um tesouro no céu. E então terás a vida eterna. Deus abençoe você com essa palavra. Vamos orar nessa noite? Eu quero orar pela tua saúde. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você que está sofrendo uma dor agora. Está doendo alguma coisa. Eu vou fazer uma oração por você. E quando eu terminar essa oração, essa dor, ela já terá saído e ido embora. Porque eu creio que Jesus ainda cura, ainda faz milagre. Então, fecha os teus olhos. Coloca a mão na altura do coração que eu oro por você. Pai querido, Pai amado, na tua presença, Senhor, eu quero apresentar, meu Deus, essas vidas que estão diante do Senhor neste momento. Essas pessoas que estão orando comigo a Deus e que ouviram a tua palavra. Pessoas, Senhor, que estão fazendo um propósito contigo agora. Pessoas que estão se tornando para o Senhor. Pessoas que estão dizendo: Deus, eu quero ser fiel a ti daqui para frente. Eu quero fazer tudo certo. Eu quero fazer o que manda a tua palavra. Deus, ajuda essa pessoa. Dá força a essa pessoa. Renova a vida dela, meu Deus. Pai Santo, eu quero apresentar também, meu Deus, essa vida que está enferma, que está doente, essa vida, Senhor, que está agora com uma dor. Eu dou uma ordem a esta dor, a esta enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro cura, libertação sobre essa vida. Eu declaro essa vida curada. Eu declaro essa vida abençoada, liberta. Você está livre desta dor. Você está livre dessa enfermidade. Você está curado agora, liberto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. Amanhã nós estaremos de volta, em nome de Jesus. Até lá, querendo Deus.